Olá, tudo bem? Então, aqui vai a correção do simulado da última apostila, tá? Nosso último material aí. A questão número 1, nós estamos aqui falando, é um simulado de sequências de PA, de PG, de matrizes, né? Funções exponenciais, logaritmos. Então, a sequência abaixo segue um padrão de crescimento. Tem sequências que elas são mais fáceis, você vai observar de quanto em quanto ela está aumentando ou de quanto em quanto está diminuindo. Eu peguei essa daqui, que ela é um pouquinho mais difícil, mas justamente para vocês entenderem o padrão, que não necessariamente o padrão ele tá logo de cara assim, né? Olhando, já encontrei. Então, olha, de 1 para 2 aumenta 1. De 2 para 6 aumenta 4. De 6 para 15 aumenta 9. Tá perguntando o próximo, né? Então, nem sempre você vai achar um padrão do quanto está aumentando, mas quanto que vai ser esse daqui para você achar o próximo número? Então, muitas vezes você vai ter que achar aqui, ó, disso daqui, o quanto está aumentando, qual é o padrão desses números. Então, olha, aqui, ó, é 1 ao quadrado, que vai dar 1. Aqui é 2 ao quadrado, que vai dar 4. Aqui é 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então, aqui só pode ser 4 ao quadrado, que então ela vai aumentar 16. 15 mais 16, 31 é o próximo termo. Então, às vezes você não consegue achar quem seria o próximo por aqui. Você vai ter que achar uma lógica dentro desses valores que ela está aumentando. É um caso mais difícil, tá? Então, geralmente, a sequência, você já consegue saber, por aqui mesmo, né? Tá aumentando de tanto em tanto, então aqui você vai aumentar tanto. Mas pode acontecer dela vir num caso um pouquinho mais difícil como esse, por isso que eu coloquei aqui no exemplo para vocês, tá? Exercício 2. Pela lógica de formação, qual é o valor do 30º termo da sequência? Aí, aqui ele não está falando se isso daqui é uma PA, uma progressão aritmética, ou uma PG. Então, é você que vai ter que descobrir se essa sequência é PA ou PG. E como você descobre? Você vai ter que achar a razão. O que é a razão? De quanto em quanto está aumentando. Se ela estiver aumentando de quantidade somando ou subtraindo, é uma PA. Se ela estiver multiplicando, é uma PG. Então, vamos ver, olha, de 1 para 5 aumentou 4. De 5 para 9 aumentou 4. De 9 para o próximo ali, que é o 13, também aumentou 4. Então, ela está somando. Você vai somando mais 4 e você vai obtendo o próximo número. Então, ela é uma PA, ela não é PG. Para ser uma PG, ele teria que estar multiplicando. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, teria que estar multiplicando. Quando ela está somando ou subtraindo, é uma PA. Então, se é uma PA, eu quero o 30º termo. O que é 30º? É o 30, né? A posição 30, 30º termo. Então, eu só tenho uma opção, uma formulinha. A formulinha do termo geral de uma PA, que é aquela AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o meu N? O meu N é a quantidade de termo que eu quero. Então, eu quero o N igual a 30. Então, a 30, o N é 30. A1
é o primeiro termo. Quem é o A1? É 1 mais... Quem é o N? 30. 30 menos 1, e aí eu tenho a razão. A razão é de quanto em quanto está aumentando. Nesse caso, está aumentando de 4 em 4. Só calcular. Então, a 30 é igual a 1 mais, primeiro dentro do parênteses, 30 menos 1, 29 vezes 4. Eu tenho uma adição e uma multiplicação. Prioridade. Quem é minha prioridade? A multiplicação. Então, 29 vezes 4, vou fazer aqui na calculadora. 29 vezes 4, 116. Então, o meu A30, meu 30º termo, é 1 mais 116, 117. Então, alternativa A, 117. Aqui saiu o... Isso. Então, alternativa A, 117. Exercício 3. Um homem decidiu começar a caminhar todos os dias. Então, olha, já está dando ideia de uma sequência, né? No primeiro dia, ele percorreu 1 quilômetro. E a cada dia que se passou, ele adicionou 200 metros ao seu percurso. Então, eu tenho o A1, que é o primeiro dia, né? O A1, que é 1 quilômetro. Eu tenho, como ele adicionou, então eu sei que é uma PA. Então, eu tenho uma razão, que ele está adicionando 200 metros. Logo, no segundo dia, ele caminhou 1,2, 1 quilômetro e 200 metros. No terceiro, 1,4 e assim por diante. Quantos quilômetros esse homem percorreu no 103º dia? Olha isso, né? Então, é uma coisa que não dá para fazer manualmente. O único problema é que o A1, olha, eu tenho uma sequência. O A1 é 1 quilômetro, o A2 é 1,2, o A3, né, tem aqui, ó, 1,2, 1,4 e assim por diante. Então, isso daqui está em quilômetro e a minha razão está em metros. Não posso trabalhar com quilômetros e metros no mesmo exercício. Então, você tem duas opções. Ou você transforma tudo para quilômetros ou transforma tudo para metros. Como as respostas são em quilômetros, o ideal é você transformar esses 200 metros em quilômetros. De que forma? Usando, pode ser a tabelinha, né? Para quem não sabe, vai lá na tabelinha. K, quilômetro, H, né? Hectômetro, dá decâmetro, metro. Então, eu tenho 200 metros, ó, né? A vírgula tá ali. O que eu tenho que fazer? Tirar ela dali e colocar onde? No quilômetro. Então, é 0,2. A razão aqui, né, no nosso caso, 0,2 quilômetro. Ok? Então, feito isso, agora é só substituir na formulinha. Qual é a formulinha? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Formulinha do termo geral de uma PA. O N, nesse caso, quem é? É o 103º dia, ou seja, é o 103, igual a 1, é 1 quilômetro, mais N menos 1. Quantos termos? 103 menos 1, vezes a razão, que é 0,2. Então, o meu 103º termo é 1 mais 103 menos 1, 102, vezes a razão, 0,2. Tenho a adição e a multiplicação, vou fazer primeiro a multiplicação. Então, o A103 é igual a 1 mais. Faça aí para o videozinho, né? Faz manualmente. Então, 102 vezes 0,2, cuidado com a vírgula, né? Isso daqui vai dar 20,4. Então, o meu 103º termo, 1 mais 20,4, 21,4.
Alternativa B. 21 quilômetros e 400 metros em 103 dias. Aí, nós temos aqui uma sequência numérica, 15, 30, 60, 120, 240, 480. É uma progressão o quê? Aritmética ou geométrica? Então, primeiro você tem que achar a razão. O que define uma PA ou uma PG é a razão. Então, vamos pensar, de 15 para 30, aumentou 15. De 30, aliás, né, de 30 para 60, aumentou 30. De 60 para 120, ou seja, né, deixa eu apagar aqui, ó. O que está acontecendo? Não está aumentando a mesma quantidade. Por quê? Porque ela está sendo multiplicada pela mesma quantidade, ó. De 15 para 30, fez vezes 2. De 30 para 60, vezes 2. 60 para 120, vezes 2. E assim vai. Então, se eu estou multiplicando para achar o próximo termo, então eu estou falando de uma PG. Porque a hora que eu fiz a adição, de 15 para 30 aumentou 15, de 30 para 60 aumentou 30, então já não aumentou a mesma quantidade, já não é uma PA. Então, o fato de eu fazer uma multiplicação para achar o próximo termo, eu já sei que é uma PG. Automaticamente, você já eliminaria todas as outras alternativas. Então, é uma progressão geométrica e a razão é 2. Por que 2? Porque eu estou multiplicando por 2 para achar o próximo termo. Para ser uma PA, uma progressão aritmética de razão 2, então teria que ser 15, 17, 19, aumentando de 2 em 2. Para ser uma PA de razão 4, teria que estar aumentando de 4 em 4. 15, mais 4, 19, mais 4, 23, também não é. Uma de razão 6, estaria aumentando de 6 em 6. Então, 15, 21, 27, também não. Só restou a progressão geométrica. O exercício 5, ele é um exercício um pouco mais trabalhoso, né? Então, assim, é aquele tipo de exercício que tá aqui, mas não aposto que a Fênix cobraria nesse nível. Por quê? Você tem que fazer todas as continhas aí, todas as formulinhas de PA. Então, olha, temos uma PA, ela tem 14 termos. Aqui a banca, né, já deu o primeiro termo e deu a soma de todos eles. Ou seja, se você somar os 14 termos, vai dar 371. Ele deu só o primeiro termo e a soma de todos eles. E está perguntando o 11º termo, quem é? Então, primeira coisa, se ele te deu a soma, deixa eu pegar a cor aqui. Se ele te deu a soma, você automaticamente tem que usar a formulinha da soma, para você poder usar esse valor. E qual que é a soma, a formulinha da soma de todos os termos? Vai lá no comecinho, né, na apostila, nesse material. A soma de todos os termos é o A1 mais o AN vezes o N dividido por 2. Essa é a formulinha da soma de todos os termos. Aí, o que acontece? Eu quero somar quantos termos? 14. Esses 371 é a soma dos 14 termos. Então, substituindo, o N é 14. Então, a soma dos 14 termos. O A1 é 7, tá aqui, ó, o A1 é 7. O N é 14, o A 14, vezes a quantidade de termos, 14, dividido por 2. Só que o SN, que é o S14, eu tenho, são 371. Então, no lugar do S14, eu vou colocar o valor dele, 371. Igual, eu vou dividir 14 por 2 aqui, ó. Deixa eu circular ele aqui, ó. 14 por 2, tá? Isso daqui dá 7. Então, vai ficar assim, olha. 7 mais A14
vezes 7. E esse 7 aqui que está multiplicando, ele vai multiplicar os dois. Então, vai ficar assim, olha, 371 igual 7 vezes 7, 49, mais 7 vezes o A14. O 49 que está somando vem subtraindo 371 menos 49 igual a 7 vezes A14. 371 menos 49, 371 menos 49 são 322. O 7 que está multiplicando vem dividindo, A14. 322 dividido por 7, para o vídeo, faz a continha aí manual, tá? Isso daqui vai dar 46. Então, o A14, quem é o A14? É o último termo, é 46. Então, nós temos o A1, que é o primeiro termo, que é 7, o A14, que é o último termo, que é 46. Mas ele não quer o último termo, ele quer o 11º termo. Só que para eu achar o 11º termo, aquela formulinha do A-ON, do AN, né? Eu preciso da razão. E como que eu vou achar a razão? Vou jogar na formulinha. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, eu quero a razão para o A14, não é o N para os 14 termos. O N valendo 14. Então, deixa eu mudar a cor aqui para deixar só no cor de rosa aí, deixar apenas as formulinhas, né? Então, ó, A14 igual A1 é 7, mais N é 14, menos 1 vezes a razão. O A14 eu sei quanto é, acabei de achar, é 46. Esse 7 que é positivo, ele já vem negativo. 14 menos 1, 13, R. 46 menos 7 são 39. O 13 que está multiplicando, operação inversa, divisão. Então, achei que a razão é 3. 39 dividido por 3, 3. Achei que a razão é 3. Só que eu ainda não quero essa razão, eu quero o 11º termo. Então, para eu achar o 11º termo, vou usar a formulinha de novo. Então, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Agora, eu tenho todos os termos. Quer ver? Olha só. AN é o A11, porque eu quero o 11º termo. O A1 é 7. O N agora é 11, menos 1 vezes a razão que eu acabei de achar. Então, como eu quero o 11º termo, o A11, 7 mais 11 menos 1 é 10, vezes 3. 10 vezes 3 é 30, mais 7, 37. Então, o meu A11, o meu 11º termo, é 37. Tá? Então, às vezes, o que acontece? Você faz uma continha e não chegou a lugar nenhum. Então, às vezes é necessário você fazer 1, 2, 3. Não aposto num exercício como esse. Mas se na hora você vê que ele te deu... Quando ele te dá a soma dos termos, se prepara para fazer pelo menos 2 vezes. Você vai usar o valor da soma, você vai achar o termo, aí você tem que fazer de novo para achar a razão. Se o exercício estiver pedindo a razão, beleza, você já para na segunda conta. Mas se ele estiver pedindo qual é o 10º termo, o 100º termo, o 1000º termo, aí você tem que fazer a formulinha de novo, tá? Então,
todas as vezes que ele tiver a soma dos termos é um pouquinho trabalhosa. O 6. Exercício de análise, para você identificar. Um exercício como esse, eu aposto, é provável que a banca coloque para vocês identificarem se é uma PA ou uma PG. Então, o que identifica se é uma PA ou uma PG? Se os termos estão aumentando ou diminuindo. De quanto em quanto? Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Para eu poder escrever, eu deveria ter feito isso. Aqui, peraí. Isso, olha, só coloquei eu pausei o vídeo aqui, né? Para eu poder escrever aqui embaixo, né? Então, nós temos 3 sequências. A primeira, para a gente saber se é uma PA ou uma PG, a gente precisa saber de quando em quanto está aumentando ou diminuindo. Então, olha, de 1 para 6, ela aumentou 5. De 6 para 12, não aumentou 5, aumentou 6. Então, eu já sei que não é uma PA. Tá? Já sei que não é uma PA, porque para ser PA tem que estar aumentando a mesma quantidade. De 12 para 18, aumentou 6. 18 para 24, aumentou 6. Só que a primeira não aumentou 6, então falhou, então já não é. Sei que a sequência 1 não é PA. E também não é PG. Por quê? O que acontece? 1 vezes quanto que dá 6? 6, e aí 6 vezes que número, né? Que é o mesmo número para dar 12. Então, não é. Porque 1 para dar 6, por multiplicação, teria que ser vezes 6. Aí 6 vezes 6 daria 36, não dá 12. Então, não é PA e não é PG. Tá? E aqui, ó, a alternativa C. A sequência 1 representa uma PG e sua razão é meio? Não, ela não é a razão meio, porque para eu multiplicar por meio, não daria 6 vezes meio, né? Então, aqui assim, no caso, né? 6 vezes meio é 3, não é 12, né? Então, não é. Já cancelei a alternativa C. Vamos para 2. A 2, olha, eu tenho 6, aí foi para 3. Quer dizer, dividiu por 2. De 3 foi para 3 dividido por 2, ou seja, já está dividido por 2, então beleza, dividiu por 2. De 3 meios para 3 quartos, dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2. Ou seja, a sequência 2 representa uma PG e sua razão é meio. Exatamente. Está dividindo todos eles por 2. Na dúvida, monta. Olha, pega 3 meios e divide por 2. Como que você faz isso? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Então, quando você divide por 2, você, no caso aqui, né, você corta, isso daqui vai dar 3. Aí, o que aconteceu? No caso aqui nem tá, né, tô multiplicando por meio, na verdade, não tô nem dividindo por 2. Aqui, no caso, se eu dividisse por 2, daria 3. Então, quer ver, ó? Deixa eu fazer aqui de novo, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu nem tô dividindo por 2, eu tô multiplicando por meio. Quer ver, ó? Vezes meio. Deixa eu montar meio assim, em forma de fração. Então, ó, 6 vezes meio. 6 dividido por 2 dá o 3. Aí, por exemplo, olha, 3 meios vezes meio. É o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, que vai dar 3 quartos. Tá? Então, percebeu que eu fui multiplicar por 2, não deu certo. Né? A hora que eu peguei 3 meios e dividi por 2 no caso, deu 3, não deu 3 quartos. Então, a hora que eu peguei 3 meios e multipliquei por meio,
deu 3 quartos. Se eu pegar, ó, vou aqui em cima, 3 quartos e multiplicar por meio, vai dar 3 oitavos. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então, tá certo. Então, a sequência número 2 é uma PG, porque eu estou multiplicando, ou se eu achasse ali o resultado dividindo, como eu comecei aqui dividindo por 2, né? Mas, multiplicando ou dividindo é uma PG. E a razão nesse caso é meio. Não é uma PA, tá? Porque para ela ser uma PA de razão meio, teria que estar aumentando de meio em meio. 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, e não é a verdade, não é isso que está acontecendo. Ok? Então, e aí por último a 3, só para tirar dúvida, de 0 vai para 7, então quer dizer, aumentou 7. De 7 vai para 14, opa, aumentou 7. De 14 vai para 16, só aumentou 2. Então, não é PA porque não manteve a proporção, não é PG porque não está multiplicando. Então, a sequência 3 é uma PG? Não, não é uma PG. Então, ficamos com a alternativa D mesmo. Então, o exercício de análise, analisar se é PA ou é PG, é mais provável, né? Um exercício mais provável. O exercício 7. Um exercício que eu também, se for para a banca cobrar, eu aposto num exercício assim. Heitor é dono de uma empresa de tecnologia e está lançando uma nova linha de smartphones. No primeiro mês, eles venderam 100 unidades. A partir do segundo mês, as vendas dobram a cada mês. Se as vendas continuarem nesse ritmo, qual será o número de smartphones vendidos no quarto mês? Então, é um exercício de sequência, mas um exercício que dá para você fazer por raciocínio. Então, no primeiro mês, eles venderam 100. A partir do segundo mês, as vendas dobram. Então, ele vendeu 200 no segundo mês, dobrou no terceiro mês 400, dobrou no quarto mês 800. Então, no quarto mês serão vendidas 800 unidades, 800 smartphones. Então, um exercício que dá para fazer, né? O exercício 8. Aqui já é um exercício de exponencial. Os dois últimos exercícios, o 11 e o 12, que são da Fênix, eu esqueci de escrever Fênix ali na frente deles, mas os dois são da Fênix e os dois são de função exponencial. Então, exercícios de exponenciais foi já de costume da Fênix cobrar, então vale a pena vocês entenderem. Conhecida por uma característica de expressar consideráveis variações em pequenos intervalos de tempo, a função exponencial é muito utilizada por todas as áreas da ciência, como por exemplo exatas, humanas e da Terra. Uma empresa de marketing e propaganda constatou que o número de adesão de clientes a uma determinada promoção de uma loja em um shopping crescia como uma função exponencial expressa por... Aqui está a função exponencial, onde C de N, representa o número de clientes, N representa o número de dias. Sendo assim, são necessários quantos dias para que 470 clientes estejam participando da promoção? Então, você quer o N é o número de dias, sabendo que o C de N é 470. Então, olha, eu vou substituir no lugar do C de N, eu vou colocar 470 igual a 86 mais 3 quartos vezes 2 elevado a N. O N é a quantidade de dias, é o que eu quero. Então, eu tenho que pensar em isolar ele. O 86, que é positivo, vem negativo. Então, 470 menos 86 é igual a 3 quartos vezes 2 elevado a N.
Vou fazer aqui na calculadora. 470 menos 86 é igual a 384. Igual a 3/4 vezes 2 elevado a n. Aqui, ó, você pode multiplicar em cruz, ó, debaixo do 384 tem 1, e você vai fazer a multiplicação em cruz. Então, vai ficar 3 vezes 2n igual a 384 vezes 4. Então, ó, aqui vai ficar 3 vezes 2 elevado a n igual 384 vezes 4 dá 1536. O 3 que está multiplicando, operação inversa, divisão. 1536 dividido por 3. 2 elevado a n é igual, dividido por 3, façam manualmente a continha, 512. E aí? E aí que eu preciso do valor de n. Na função exponencial, só existe duas formas de eu tirar o n do expoente. Bases iguais, uma de cada lado do sinal de igual, ou jogar log. Só que log para nós aqui não é interessante. Então, vamos tentar fatorar o 512 para conseguir chegar num valor ali que eu tenha a mesma base. Então, olha, 512, fatora ele. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Olha que lindo, né? Chegamos todos eles no mesmo número. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, número 2. Então, no lugar do 512, 2 elevado a n. No lugar do 512, eu vou colocar 2 elevado à nona potência. É a mesma coisa. Se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vou chegar nos 512. E aí, o que acontece? Quando eu tenho bases iguais, uma de cada lado do sinal de igual, eu corto as bases. O que sobrou? Sobrou os expoentes, n igual a 9. E n é o número de dias, então n igual a 9 dias. Está perguntando o quê? Sendo assim, são necessários quantos dias para que 470 clientes estejam participando da promoção? São necessários 9 dias. O 9. O 9 é um caso que, às vezes, as bancas costumam cobrar, e aí o aluno vê esse monte de número, assim, que não faz sentido, nem tenta começar. E não é difícil, tá? Então, muita atenção. Olha, você tem a f de x, tá aqui. E aí, ele te deu que a f de 0 é igual a 2 e que a f de 1 é igual a 6. E ele quer o b menos o a. Então, o que você vai fazer? Você vai começar pela f de x. Copia ela, ó. Vou copiar ela aqui embaixo, ó. F de x igual a vezes b elevado a x. Aí, você vem aqui, ó. Ele está falando que a f de 0 é igual a 2. Quando está dentro do parênteses, significa que você vai colocar esse número que está dentro do parênteses onde tem x. Então, ó, f de x, no lugar do x eu vou colocar 0, igual a vezes b, onde tem x eu vou colocar 0. E qual que é o valor dessa f de 0? Ela vale 2. Então, no lugar dela aqui, ó, vou colocar 2. Igual a b elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Nem preciso colocar. Então, eu achei que a é igual a 2. Ou, se preferirem, né, assim, a é igual a 2, tanto faz.
Beleza, achei o valor de A. Agora, eu vou pegar essa daqui, ó, f de 1 igual a 6, a mesma coisa. Vou pegar a mesma função, ó, f de x igual a vezes b igual elevado a x. Só que agora, no lugar do x, eu vou colocar quem? Eu vou colocar 1. Que número que eu coloco? O que está dentro do parênteses. Então, f de 1 é igual... O a eu já sei quanto vale, 2. O b e o x, no lugar do x, eu estou colocando 1. Quanto vale a f de 1? Vale 6. Então, no lugar da f de 1, eu vou colocar 6. 2b elevado a 1b. O 2 está multiplicando, operação inversa, 6 dividido por 2, b igual a 3. E aí, o que, que ele quer? Ele quer o b menos o a. Então, como que é o b menos o b vale 3, menos o a vale 2. 3 menos 2, 1. Então, ó, não é tão difícil. Desde que você lembre que o número que está dentro desse parênteses é o que você vai substituir no lugar do x. Sempre no lugar de x? Sempre no lugar de x. Aqui, então, a décima de matriz. Eu estava vendo esse gabarito, eu acho que ele está errado. Parece que entraram com recurso, ela é uma questão recente, né? Parece que esse gabarito é para a matriz sem ser essa daqui, ó. Esse Tzinho aqui em cima, ele significa transposta, né? Determinante da transposta. E parece que esse gabarito é para a matriz normal. Tá? Então, eu vou calcular, independente se não bater com o gabarito, só para vocês verem como faz. Então, a matriz transposta, o que é? Você vai pegar o que é linha, vai se transformar em coluna. Então, a nossa matriz, ela vai ficar assim, ó. Esse daqui é linha, 2 menos 4 e 3. Então, vai ficar 2 menos 4 e 3. O que é linha vira coluna. Segunda linha, segunda coluna, 1, x e 0. Terceira linha, terceira coluna, menos 2, 6 e menos 1. Tá? Então, primeiro você transpõe. Agora, você calcula o determinante. Como que é mesmo o determinante de uma matriz 3 por 3, que eu tenho 3 linhas, 3 colunas? Então, eu tenho que dobrar as duas primeiras colunas, copiar as duas primeiras. Então, aqui vai ficar o 2 e o 1, o menos 4 e o x, o 3 e o 0. E agora, é só eu fazer a multiplicação. Ó, eu tenho que pegar 3, ó. Tá? Ó, sempre 3 números, ó. Ok? Então, vamos multiplicar aqui, ó. Vai ficar assim. 2 vezes x vezes menos 1. Dá menos 2. 1 vezes 6 vezes 3 dá 18. 3 vezes 6, 18. Menos 2 vezes menos 4 vezes 0 dá 0. Pronto, multipliquei. Menos, agora o que eu for multiplicar aqui na diagonal secundária. Então, sempre 3 números, ó. Peguei 3 números aqui. Aqui e aqui. Então, vai ficar assim, olha. 3 vezes x vezes menos 2. 3 vezes 2, menos 6x. 0 vezes 6 vezes 2, nem precisava colocar. Vou deixar o 0 aqui só para vocês saberem. Menos 1 vezes 4 vezes 1, menos com menos dá mais 4. E aí, o que ele está falando? Ele está falando que o determinante dessa matriz aqui é igual a quanto? É igual a 34. Então, significa que isso daqui é igual a 34. Então, olha, 2, né? Tenho 18, gasto 2, eu vou ficar com 16. Menos com menos dá mais, 6x. Menos com mais dá menos 4, igual a 34.
Vou somar o 16, aliás, vou tirar 4 de 16, então aqui vai ficar 6x mais 12 igual a 34. O 12 que é positivo vai negativo, 34 menos 12, ok? Então, aqui vai ficar 6x igual 34, eu tiro 12, vai sobrar 22. O 6 que está multiplicando, operação inversa, x é igual a 22 dividido por 6. E 22 dividido por 6 dá 3, alguma coisinha aqui. Deixa eu ver na calculadora. 3, mais ou menos, né? Aproximadamente 3,67. Então, não tem, tá? Não tem aqui, não bate o gabarito. O que acontece? Esse gabarito é se você fizer aqui direto, né? Se você fizer já o determinante aqui dessa matriz sem ser a transposta, acredito que dá o 2. Mas, o pessoal acho que entrou com recurso com essa questão. De qualquer forma, o importante é vocês saberem calcular o determinante, tá? Então, diagonal principal menos diagonal secundária, dobra as duas primeiras colunas e multiplica tudo. Sempre uma menos a outra, ok? Aqui a 11ª. No material de vocês eu esqueci de colocar a banca, tá? Mas é da Fênix, tá? Catiguá 2022, só não tá escrito Fênix aí. Esse exercício eu achei ele bem puxadinho, que trabalha com raízes, né? Com raiz quadrada, com operações de raízes. Então, ele é uma função exponencial. Como que eu sei que é exponencial? Porque está elevado a uma letra, todas as vezes está elevado a uma letra, é uma função exponencial. O crescimento da grama em uma determinada área, em períodos de chuva, obedece à função, onde h de t é a altura atingida pela grama, em milímetros após a chuva que caiu naquela região, e t é o tempo em horas de duração da chuva. Sabendo disso, em uma chuva de 30 minutos, qual foi a altura atingida pela grama? Então, nossa primeira situação é saber que 30 minutos, o exercício nos deu em horas, o tempo é o tempo em horas, e ele deu 30 minutos. Então, a gente já tem que começar por aí, sabendo que a gente tem que fazer uma transformação, né? Então, olha, eu vou copiar aqui, ó, h de t é igual a 3 elevado a t sobre 2 mais 2. Eu acho que não estava gravando, eu estava falando aqui, acho que não saiu na gravação. De qualquer forma, eu li o exercício, é um exercício da Fênix, e copiei aqui a nossa funçãozinha, olha. É uma função exponencial, porque o t está elevado a t, né? Ele deu o tempo em horas e ele nos forneceu 30 minutos. Então, eu tenho que transformar 30 minutos em horas. Então, 30 minutos, ele é meia hora, tá? Então, eu vou colocar no lugar do t, vai ficar assim, ó, h de t, o t é meia hora, então, eu vou colocar 0,5, né? 3 elevado a meia hora, 0,5 sobre 2 mais 2. 0,5 dividido por 2, meia hora, é igual a 3 elevado. 0,5 dividido por 2 dá 0,25, não é isso? Ó, 50 centavos dividido para 2 pessoas, mais 2. Então, isso daqui vai dar 3 elevado a 2,25. Todas as vezes que você tiver um número decimal, um número com vírgula no expoente, você tem que tirar, você tem que transformar em fração.
como você faz isso? Então, olha, tem duas casas depois da vírgula, não tem? Então, você vai dividir por 100. Se tivesse uma casa depois da vírgula, você ia dividir por 10. Se tivesse 3 casas depois da vírgula, você ia dividir por 1000. Então, isso daqui é 225 dividido por 100. Tá? Por quê? 100 porque tem duas casas depois da vírgula. Aí, você precisa tentar simplificar. 225 e 100 dá para dividir, né? Dá para dividir por 25, em cima e embaixo. Então, olha, isso tudo está no expoente. Então, eu tenho h de meia hora igual a 3 elevado a 225 dividido em 5, dividido em 25, dá 9. Deixa eu só conferir aqui, dá 9. 225 dividido por 25, dá 9. 100 dividido por 25 dá 4. Isso daqui eu vou jogar dentro de uma raiz quadrada. Lembra lá das propriedades de radiciação? Vou colocar aqui do ladinho para vocês. Se eu tenho raiz cúbica de 2 elevado à quarta, isso daqui eu posso reescrever 2 elevado a 4 sobre 3, não é isso? Então, o que está embaixo é o índice da sua raiz. O que está em cima é o que vem ali dentro. Então, olha, para eu reescrever essa função aqui, ela vai ficar assim, olha. Nem vou usar esse h de meia hora, tá? Só vou trabalhar só com essa parte aqui. Isso daqui vai ficar a raiz quarta de 3 elevado à nona potência. Deixa eu só mudar aqui. Não ficou 9. Aqui, 3 elevado à nona potência. Pronto, eu não calculei, eu só reescrevi. E olha, o exercício ele deu, ó, adote raiz quarta de 3 igual a 1,3 e não 3 elevado a 9. Quando eu tenho uma potência dentro da raiz maior que o índice, eu posso transformar em raízes iguais, olha. Então, se o índice é 4, eu posso deixar 3 à quarta vezes 3 à quarta vezes 3. Não posso? Olha isso. 4 mais 4 dá 8, mais 1 dá 9. Conservo a base, somos expoentes. Podia fazer isso. E se eu posso fazer isso, tem as propriedades lá que eu já passei também para vocês, que você pode desmembrar uma raiz para cada um deles. Raiz 3. 3 elevado a 1, nem preciso colocar. Por que eu posso fazer isso? Porque quando eu tenho o índice da raiz e a potência que está dentro da raiz igual, eu posso cortar tudo. Eu corto a raiz com a potência, sobra só o 3. A raiz com a potência, sobra só o 3. Então, sobrou 3 vezes 3 vezes essa raiz. E a raiz quarta de 3, eu tenho aqui, ó, a resposta, ó. Raiz quarta de 3 vale 1,3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1,3. Vou fazer aqui na calculadora. Dá 11,7. Alternativa A. Então, é um exercício de exponencial, mas ele cobrou bastante aqui o conhecimento sobre raiz. Então, quando você tem um número dentro da raiz, você não vai calcular, você pode reescrever. Você pode pegar esse número e desmembrar. Se fosse raiz quadrada aqui, tá? Então, supondo, né, que fosse raiz quadrada. Vou colocar aqui, ó, no cantinho, ó. Supondo que fosse raiz quadrada de 3 elevado à nona. Então, você ia fazer como? Você ia fazer raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3 ao quadrado,
3 ao quadrado, ó, 2, 4, 6, 3 ao quadrado e 3, né? Porque você soma todos os expoentes. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Aí, todos esses você ia cortar, colocar todos esses 3 para fora. Então, quantas vezes você vai desmembrar? Depende do índice da sua raiz, tá? 11,7. Um exercício da Fênix de exponencial, um exercício bem chatinho, né? Bem condensado aqui nas propriedades. Então, um exercício que você precisa refazer. E o último, também da Fênix, que aí na apostila não está escrito Fênix, eu esqueci de colocar, mas é de glicério. O rendimento de uma aplicação obedece à função R de x, 2 elevado a x. Deixa eu colocar uma cor vermelha aqui. Tá? 2 elevado a x. Onde R de x é o valor do rendimento e x é o tempo da aplicação do valor em meses. Com uma aplicação de 1 ano e meio, qual será o rendimento obtido? Então, se o R, ó, você tem R de x é igual a 2 elevado a x. O x é o tempo. Só que esse tempo é em meses, ó. X é o tempo obtido em meses. E ele pediu 1 ano e meio. 1 ano e meio são quantos meses? São 18 meses, não são? 1 ano e meio. Então, é só você fazer a R de 18 meses é igual a 2 elevado a 18. E boa sorte aqui, né? Olha, é da Fênix. O que é 2 elevado a 18? É 2 vezes 2 vezes 2, 18 vezes. Tá? Então, aqui, 18 vezes. Eu vou calcular aqui na calculadora. Minha calculadora, ela já tem, né, é científica, então 2 elevado a 18, uma calculadora simples não dá para calcular. Tem que ficar multiplicando por 2, 18 vezes. Isso daqui, essa R de 18, depois de 18 meses, vai dar 262.144. Alternativa A. Então, olha, aqui ela pegou nos contos, né? Você começa a fazer vezes 2 vezes 2, 18 vezes, só por Deus. Mas, então, é isso. Está corrigido aí o simulado. Qualquer dúvida, me chamem. Boa prova no domingo. Para quem for revisar conteúdo aí sexta, sábado, pode me chamar, manda uma mensagem no WhatsApp se ficarem com dúvida. Tá? E uma excelente prova. Desejo que vocês façam uma excelente prova.